dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Então hoje nós vamos falar, como foi dito pelo André, sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E antes de nós iniciarmos, vou trazer aqui pra gente, antes de nós iniciarmos, melhor dizendo, vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Já estava esquecendo. Então convido a todos para que a gente possa fechar os olhos um pouquinho, serenando os nossos corações, agradecendo a oportunidade bendita que nós temos desta casa de amor e de fraternidade, agradecendo os benfeitores espirituais que prepararam esta casa para nos receber, agradecendo aos nossos mentores e benfeitores espirituais que nos trouxeram até aqui. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, irmão maior, pelo seu Evangelho, seus ensinamentos, e pedimos o concurso dos benfeitores espirituais para que possamos manter a harmonia durante a preleção de hoje e também que esta harmonia se estenda à fluidoterapia, os nossos irmãos que estão lá se preparando também para nos receber. Que assim seja. Então, como foi dito, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Então, antes de nós iniciarmos, vou trazer para a gente as anotações do evangelista Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, que nos diz assim: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então é importante a gente entender que o capítulo 6, ele foi colocado estrategicamente, após o capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças, os bem-aventurados, os aflitos, por exemplo. Porque os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão centrados, fundamentados, basicamente, pela verdade. E o capítulo 6 foi estrategicamente colocado após as bem-aventuranças, e principalmente bem-aventurados os aflitos, que é o que nós vamos trazer para o centro do nosso bate-papo de hoje. Então, quando a gente fala do jugo leve, o centro espírita, a casa espírita onde nós estamos, é um instrumento, uma ferramenta utilizada pela superioridade espírita para que o Cristo, que é o nosso primeiro consolador, ele possa se manifestar. Então, o Cristo, ele opera na vida de cada um de nós. Cada um de nós que buscamos uma casa espírita, ou buscamos uma igreja católica, ou um templo evangélico e assim por diante. Então a gente precisa entender que quando a gente fala do Cristo Consolador, a gente precisa buscar que todo espírito encarnado, reencarnado, ele nasce com um percentual de expiações, de provas e de planejamento para o futuro. Ou seja, nenhum de nós acaba reencarnando apenas para expiar ou para provas, É uma mistura dos três. E aí quando a gente está para reencarnar, a gente está no nosso discutindo lá, recebendo a orientação dos benfeitores espirituais para o nosso novo plano reencarnatório, a gente pode pensar o seguinte: puxa vida, o benfeitor espiritual, será que eu não posso encarnar aí como um membro da realeza, um ser nórdico, alto, loiro, de olhos azuis, lindo, maravilhoso? Aí eles vão falar assim: não, você já passou por isso e não deu certo, você acabou falhando na tua reencarnação. Então me coloca aí como filho de um empresário muito rico, de um fazendeiro de muitas posses, Não, você também não vai reencarnar dessa forma, porque você já passou por isso. Ou seja, todos os tipos de provas que nós recebemos, elas são necessárias. Então, para quê? Para testar as nossas virtudes. A paciência, a fidelidade, a bondade, a honestidade,
a nossa capacidade de perdoar, enfim, todas elas acabam, passando por nós, mediante todas as nossas reencarnações. E o planejamento futuro? O planejamento futuro para que serve? Nós somos seres divinos, somos criaturas de Deus. E nós estamos o quê? Reservados, estamos planejados para, com a nossa evolução espiritual, ou seja, através das nossas múltiplas existências, a gente atingir o quê? A pureza espiritual e a glória eterna, que é o que Deus espera de nós, que é o que Deus tem planejado para nós. Então nós precisamos aprender agora como que a gente vai planejar esse futuro de forma que ele venha a ser conquistado, ou seja, semeado e depois colhido. E esses percentuais de expiações, provas e o planejamento futuro, ou seja, a pitadinha de cada um que a gente recebe no nosso plano reencarnatório, ela varia de indivíduo para indivíduo. Ou seja, tudo de acordo com as nossas existências e experiências anteriores. Então é importante a gente ter esta consciência para que a gente não tenha o quê? Uma vida ilusória, uma vida de ilusões. E aí quando a gente pensa no nosso plano reencarnatório, em tudo que nós estamos vivenciando hoje, a gente precisa lembrar de Jesus. Jesus, quando ele esteve encarnado, esteve entre nós, quando Jesus começou a fazer a programação dele com os espíritos superiores e a pleiade de espíritos auxiliares, ou seja, aqueles que trabalham junto com Jesus, Jesus começou a colocar o seguinte, que ele precisava passar por todas as dores e sofrimentos que um homem pode sentir, que um homem pode vivenciar. Ele colocou no seu plano o quê? Ser agredido, espancado até quase desfalecer. Ele colocou mais o quê? Morrer assassinado na cruz, na frente de sua própria mãe. E se não bastasse, ele colocou mais o quê? Ser abandonado pelos seus discípulos e ser traído por um deles. E aí a gente faz a seguinte pergunta, Se Jesus estivesse aqui fisicamente do lado de nós, ele está aqui entre nós em espírito, mas se ele estivesse aqui fisicamente ao nosso lado ou materializado, a gente pudesse dialogar com ele agora, eu faria a seguinte pergunta: Mestre, por que o Senhor escolheu passar por tudo isso? Eu tenho certeza que ele nos responderia: porque eu sou o primeiro consolador de vocês. Se eu não tivesse passado por todas essas experiências, por todas essas dores e esses sofrimentos, como que eu poderia cuidar de vocês? Como que eu poderia saber exatamente o que vocês estão passando e o que vocês estão sentindo, para que eu pudesse dar o alívio, o consolo necessário? Então, meus queridos irmãos, não importa qual é a expiação, a prova, a dor que nós estejamos passando, Jesus sabe exatamente o que nós estamos sentindo e o que se passa com cada um de nós, porque Ele já passou por tudo isso. Mas Jesus, além de ser o nosso mestre, guia e modelo, Ele já construiu o caminho para que nós possamos seguir. E esse caminho Ele já passou antes. Ele já esteve lá. Ele é o nosso guia. Então o que Ele faz? Ele atravessa esse caminho conosco. Jesus, Ele nunca nos prometeu sombra e água fresca. Ele nunca nos disse que seria fácil. Ele nos afirma o quê? Para nós o seguirmos, que o seu jugo será suave e o seu fardo será leve. Então, Ele nunca disse que todos os nossos problemas estariam resolvidos, ponto final. Não, Ele disse o quê? Que Ele
aliviaria o nosso sofrimento. Ele não disse: bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei? Esses somos nós. Ele nos ensina o quê? A termos disciplina e podemos evitar a acomodação, para que nós possamos ter o nosso desenvolvimento espiritual. Ou seja, nos desenvolvermos, evoluirmos, dói. Isso causa sofrimento. Mas, através do jugo e do fardo leve que Jesus nos dá, isso fica muito mais fácil. E quando eu falo nessa disciplina, eu faço uma analogia, novamente, com uma casa espírita, né, onde nós estamos aqui. Quem é frequentador assíduo da casa, quem é trabalhador da casa, quem é voluntário da casa, sabe que aqui o que? Nós precisamos ser disciplinados e temos regras a seguir. Chico Xavier nos dizia que nós não viemos a este mundo para ficarmos ali nadando ou boiando, flutuando no mar de rosas. Por quê? Chico nos dizia que nós somos seres altamente endividados. Então, dentro de nós tem um passado que ainda fala mais alto, e que nós devemos aceitar-nos uns aos outros, para que também sejamos aceitos pela espiritualidade bondosa e caridosa que nos conduz, que ignora todos os nossos defeitos e ainda assim continua nos auxiliando. E aí, quando nós falamos do fardo que nós carregamos, muitos de nós ainda, nós carregamos um fardo mais pesado do que o necessário. E o que eu quero dizer com isso? Eu trago aqui alguns exemplos. O fardo de não sabermos envelhecer, o fardo de nós querermos ou termos que ser os melhores em tudo a todo momento. E aí eu coloco alguns outros ainda, como um apego. Apego às pessoas, apego ao dinheiro, aos bens materiais. O ciúme, o ódio, a ambição, a mágoa, que são pesos terríveis. Quando nós estamos com mágoa, ou com raiva, ou com ódio de alguém, a gente fica muito mais pesado, a gente fica tenso, desnecessariamente. E esses são um dos fardos desnecessários que nós carregamos. Então, quando Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei, Ele tira de nós o peso que nós não precisamos carregar. Em contrapartida, Ele nos dá o quê? Pesos mais leves. O que são esses pesos mais leves? São aqueles pesos que dependem do nosso próprio esforço. Como, por exemplo, o perdão, fazer a caridade, a prática do amor, a tolerância para com os nossos irmãos e assim por diante. Ou seja, não nos custam nada, mas para nós, ainda por conta da dureza do nosso coração, ainda é difícil praticar tudo isso. E por isso são pesos mais leves. Jesus sempre nos dizia, e nos diz, está no seu Evangelho: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Então, um coração que é tocado por Cristo, que é tocado por Jesus, ele é um coração disciplinado e leve. Divaldo Pereira Franco sempre dizia que quem conhece a Jesus nunca mais será o mesmo. Quem conhece a Jesus nunca mais será a mesma pessoa. E aí eu gosto sempre de trazer uma frase de Nelson Mandela, que ele dizia o seguinte: as pessoas muito fortes, elas são o quê? Brandas. As pessoas muito fortes são brandas, ou seja, elas são afáveis, elas são doces. E essas pessoas muito fortes são as pessoas o quê?
fortes de espírito. São pessoas afáveis e doces. E a humildade que nós vemos nos nossos irmãos, elas não devem ser vistas com os olhos apenas, porque as aparências elas enganam, não é verdade? A humildade, ela tem que ser vista com o coração. E aí, quais são os aspectos da humildade? Reconhecer o valor no outro. Cada um de nós temos o nosso valor. Nós somos importantes, né? E temos também que ter o reconhecimento da nossa humildade, ou seja, nós não somos a última bolacha do pacote. Nós devemos o quê? Colocarmos, ou nos colocar em igualdade com os nossos irmãos. E aí, eu lembro de Paulo de Tarso, nas suas anotações, que ele diz que algumas pessoas são mais e menos evoluídas do que as outras. Então, Paulo de Tarso dizia que a evolução ela se dá por fileiras, como uma fila indiana, por exemplo. Ou seja, eu ajudo quem está mais evoluído do que eu, e também ajudo quem está menos. Ou seja, é uma via de mão dupla, onde cada um de nós nos ajuda, a gente acaba ajudando um ao outro mutuamente. E a humildade de coração é a gente ter a consciência de que quanto mais eu aprendo, mais ainda eu tenho a aprender. Somente aquele que é ignorante tem a certeza que sabe de tudo. E aí, nos momentos de incerteza, nos momentos de tribulação, nos momentos de guerras como esse que nós estamos vivendo, eu lembro daquela historinha de Bittencourt Sampaio, da história do barquinho, que a nossa vida ela é um barquinho, nós estamos flutuando em meio a essas incertezas, em meio a essas tribulações, mas nós temos a certeza de que Jesus está no leme do nosso barco, Jesus está no controle da nossa vida. E aí eu gosto sempre também de relembrar, quem já leu o livro Há 2000 anos, o diálogo do senador Públio Lentulus com Jesus, Públio Lentulus que foi uma das encarnações de Emmanuel. Públio Lentulus era um senador muito poderoso do Império Romano. A sua filhinha estava muito doente, mas extremamente doente, e ele estava sentado em um jardim, pensando na sua filha, nas dores que ele estava sentindo. E Públio Lentulus já havia ouvido falar muito daquele profeta que realizava milagres, que realizava coisas grandiosas, mas também dotado de uma inteligência que mexia com a cabeça dos poderosos da época, inclusive a dele próprio. E ele, nesse pensamento misturado à sua angústia, eis que Jesus surge em frente ao senador Públio Lentulus e pergunta: senador, por que tu me chamas? E aí o diálogo, por alguns minutinhos, pouquíssimos minutos, acabou ocorrendo entre os dois. E quando Jesus se retira, aquele homem poderoso sentiu uma leveza de alma, sentiu um alívio tão grande que ele não conseguia explicar. Ele não conseguia explicar, mas ao mesmo tempo ele, muito confuso, também não entendia, porque ele ainda não conhecia Jesus. E aí, quando nós falamos do Cristo Consolador, precisamos lembrar das anotações de João Evangelista, capítulo 14, versículos 15 a 17 e também 26, que ele nos diz assim: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai,
E Ele vos enviará um Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos fará relembrar tudo aquilo que vos tenho dito. E aí, quem é o Espírito de verdade? E aí, quando eu trago para a gente a historinha de Kardec, quando ele estava trabalhando na decodificação do Espiritismo, em uma das sessões ao qual ele estava recebendo as instruções dos benfeitores espirituais, ele pergunta ao espírito de Zéfiro. Zéfiro era conhecido como um espírito brincalhão, né? Mas ao mesmo tempo foi um dos grandes, né, espíritos que ajudaram Kardec na decodificação. E ele pergunta para Zéfiro: o meu mentor espiritual está aqui presente? Zéfiro pergunta: sim, está. E aí, né, Kardec, muito curioso, como ele era, né, porque ele era, além de tudo, um professor e cientista, ele pergunta: posso, por favor, saber qual é o nome do meu mentor espiritual? Aí Zéfiro responde: o nome dele é verdade, e para ti isto basta. Então vejam que mesmo Kardec tentando de todas as formas saber quem era o Espírito de verdade, ele pergunta e não recebe a resposta que ele buscava. Mas ele depois veio a ter o conhecimento de que era o Espírito de verdade. E aí, o Espírito de verdade, na Revista Espírita de 1864, né, ele, lógico, foi psicografada essa seguinte mensagem: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a nossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu havia depositado em vossa terra. Há vários moradores na casa de meu Pai. Há várias moradas, na casa de meu Pai. Disse-lhes há 18 séculos. Essas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Espírito de Verdade, Revista Espírita, 1864. Então a diferença entre os espíritos superiores e nós é que eles já se sentem consolados, porque já passaram pelas experiências e pelos sofrimentos que nós ainda não passamos ou estamos passando. E devemos lembrar que o primeiro Consolador foi Jesus. E o novo Consolador é a nossa abençoada doutrina espírita, que ela nos esclarece a imortalidade da alma, que a morte é uma simples passagem para a vida imortal, que a vida ela não cessa. E esse novo Consolador, ele enxuga o quê? Enxuga o suor do nosso sofrimento. Explica que há muitas injustiças no mundo, mas nenhum injustiçado. Somente chega, na verdade, em nossa casa, em nossa porta, aquela encomenda que tiver que chegar, ou seja, aquilo que nos é necessário. Aquilo que é nosso certamente nos alcança, seja para o nosso próprio resgate ou para a nossa premiação. A justiça divina, ela rege os nossos destinos. Então, não há nenhum injustiçado. Nós temos a possibilidade de nos aperfeiçoarmos e corrigirmos. Não devemos, meus irmãos, perder tempo nos martirizando ou lamentando. Levantar a cabeça, seguir em frente e nos aprimorarmos, ou seja, começarmos a trabalhar na correção das nossas imperfeições. A lei da evolução é uma lei de correção, de aprimoramento. E a doutrina espírita, ela nos ensina que a verdadeira vida é espiritual, e que mesmo que o mundo material um dia venha a acabar,
o mundo espiritual continuará existindo, pleno e perfeito. E nos consola muito o quê? Saber que os nossos entes queridos, as pessoas que nos são importantes, estão lá, continuam vivos. E sabemos que um dia nós iremos reencontrá-los. Isso, na verdade, não é um consolo? Outra coisa que nos consola é saber que toda expiação e toda prova, ela tem data certa e hora para acabar. Isso tudo nos dá o quê? Esperança. O consolo prometido pelo Cristo não é tirar a nossa dor, e sim o desespero. Nós continuaremos com as nossas dores, porém não mais desesperados, porque entendemos a finalidade das coisas, e o mais importante, as decisões soberanas de Deus sobre todos. Entenderemos as decisões soberanas de Deus sobre todos nós e sobre todas as coisas. E nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele usa o tempo, Ele não usa a força. Ou seja, da mesma forma que o vento, ele molda as montanhas, Deus nos molda através do tempo. Deus, Ele não nos castiga, Ele nos educa e nos torna o quê? Conscientes dos nossos próprios erros. Jesus, Ele sonda os nossos corações, as nossas mentes e as nossas vidas. Essa proximidade do Mestre para conosco, ela é muito maior do que nós imaginamos. Como disse o Espírito da Verdade, eu, jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio. E a ideia de que nós estamos abandonados ou sozinhos é uma ilusão. A gente está sempre acompanhado pelo Mestre. Todos nós estamos sob o amparo de Jesus, para que as bênçãos de Deus elas cheguem até nós. E aí eu trago aqui para nós instruções importantíssimas do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. É nossa própria culpa. O Espiritismo é, sobretudo, um pensamento, ele nos traz um pensamento bastante racional, apesar de complexo. É um conjunto de noções sobre a natureza, sobre a moral e outros temas que agregam conhecimento ao ser humano, permitindo que nós possamos fazer bom uso dele. E que seja possível avançar de forma muito salutar, de forma muito grande, na nossa evolução pessoal e na nossa ascensão espiritual, portanto vibratória. E para encerrar, pessoal, eu gostaria de lembrar, Jesus sabe exatamente o que nós estamos passando. Ele disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. E Ele vai aliviar o nosso coração. E eu convido a todos para que nós possamos conversar com Jesus todos os dias. Ele nos ouve. E a partir do dia em que nós entendermos esse Jesus maravilhoso e todos os seus ensinamentos contidos no Evangelho, os nossos olhos eles se abrirão e nós veremos a vida de uma outra forma. Meus amigos, essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje. E para encerrar, então, eu convido a todos para nós fazermos uma singela prece de despedidas, agradecendo ao Jesus pela oportunidade bendita do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela sua bondade e misericórdia infinitas. Agradecemos aos benfeitores espirituais que ajudaram na decodificação do Espiritismo, que traz para a gente tanto conhecimento e a oportunidade que nós temos de evolução. Rogamos aos nossos mentores e benfeitores espirituais que caminhem conosco nesta semana que se inicia e que eles nos deem toda a luz e a direção necessárias para nós lembrarmos sempre de Jesus ao nosso lado e que Ele estará aliviando todos os nossos sofrimentos.